Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de evangelização. Dando continuidade, então, a esse livro maravilhoso, que foi o livro que motivou Mel Gibson a produzir o filme A Paixão de Cristo. Esse livro, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, de Ana Catarina Emech. Essa santa a qual Nosso Senhor e Nossa Senhora deu a conhecer com profundidade de detalhes toda a infância de Jesus, até a sua morte e glorificação, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos dar continuidade a essa preciosidade. Lembrando que já tem alguns vídeos aqui no canal que vocês possam estar conferindo, então, esse livro desde o início. Eu já estou avançado com ele, Esse vídeo já vai estar no capítulo 81 do livro, então já tem muitas coisas aqui desse mesmo livro, outros vídeos aqui no canal. Já dê uma olhada, procurem aqui, escutem, vejam esses vídeos maravilhosos que vale muito a pena ouvir e vê-los. Então vamos lá. Depois de algum tempo, mandou Jesus os criados trazerem as ânforas vazias e virarem-nas. Trouxeram-nas. Eram 3 ânforas de água e 3 de vinho. Os criados mostraram que estavam vazias, virando-as por cima de uma bacia. Jesus mandou que enchesse todas com água. As ânforas eram grandes e pesadas. Eram precisos 2 homens para transportarem cada uma delas. Depois de estarem cheias de água e postas ao lado do aparador, Jesus aproximou-se, benzeu as ânforas e, tendo-se sentado de novo à mesa, disse: Enchei o cálice e levai aos despenseiros. Esses, tendo provado o vinho, aproximou-se do noivo e disse-lhe que sempre fora costume dar primeiro o bom vinho e, depois dos convidados terem bebido bastante, oferecer o vinho inferior. Mas ele tinha dado o melhor no fim. Então beberam também o noivo e o pai da noiva, ficando ambos pasmos. Os criados protestaram-nos que haviam enchido de água as ânforas e tiraram dela para encher o cálice e copos das mesas. Então beberam todos. Não houve, porém, nenhum barulho por causa do milagre, mas reinava o silêncio respeitoso. Esse livro, então, gente, nos mostra, com profundeza de detalhe, toda essa passagem que a gente lê, na Palavra de Deus. Tem muitas aqui também que não tem na Palavra de Deus, que não coube, digamos assim, na Palavra de Deus, que foram mostrados essa santa por Jesus e por Nossa Senhora. Em todas as reuniões, Jesus ensinou muito a respeito do que passara. Todos os discípulos, parentes e convidados estavam agora convencidos do poder de Jesus e de sua benignidade e missão. Deste modo, esteve Jesus a primeira vez
na sua comunidade, e foi o primeiro prodígio que nela e para ela operou para confirmar-lhe a fé. Por isso é relatado na história da sua vida como o primeiro milagre e a última ceia como o último milagre, quando já era firme a fé dos apóstolos. Ao fim do banquete, veio o noivo sozinho a Jesus e declarou-lhe, com muita humildade, que sentia extinta em si toda a concupiscência da carne e que desejava viver em santidade com a esposa, se ela consentisse. Também a noiva veio a Jesus sozinha, dizendo-lhe o mesmo. Chamou então Jesus a ambos e falou-lhe do matrimônio, da castidade, tão agradável a Deus, e do fruto centúplo do Espírito. Citou muitos profetas e santos que viveram castos, sacrificando a carne por amor do Pai Celestial, que tiveram como filhos espirituais muitos homens perdidos, reconduzindo-os ao caminho da virtude, e que assim tinham grande e santa descendência. Os noivos fizeram então voto de continência e de viverem como irmãos durante 3 anos. Ajoelharam-se diante de Jesus, que os abençoou. Resumo do primeiro ano da vida pública de Jesus. O primeiro ano da pregação de Nosso Senhor compreende o tempo da primeira viagem antes do batismo até a primeira Páscoa em Jerusalém. Neste tempo tiveram lugar o batismo de Jesus por João Batista, sua estadia por 40 dias no deserto e seu primeiro milagre público, relatado pela Sagrada Escritura, e das bodas de Caná. Pouco tempo depois, de volta ao deserto, Jesus mandou André e o Saturino batizarem perto de Betabara. Quando Jesus, vindo a Caná e passando a Cafarnaum, ao longo do lago Genezaré, foi a Jericó, ao lugar onde João batizava. Já este não batizava quase ninguém, mas mandava todos a Jesus. Partindo Jesus na região de Jericó, caminhou por um desvio pelo Nebo, onde instruiu os neófitos, como também em outros lugares mandaram os batizar pelos discípulos. De lá foi a Gerasel, ao sul da Galileia, onde os discípulos da Galileia lhe juntaram. Madalena deixara persuadir por Lázaro e Marta a ir também lá. Viu Jesus passar pelas ruas e o Salvador olhou-a tão sério que ficou toda arrependida e envergonhada da vida pecaminosa que levava. Foi aí então que começou a conversão de Madalena. Jesus encaminhou-se depois para Cafarnaum e, passando por Betúlia, no Monte Tabor, voltou a Jezarel. Em todo o país já lhe tornava conhecida a doutrina e os milagres. Por isso concorria o povo aos lugares onde o mestre pregava. Tendo ido de novo a Cafarnaum, visitou sua mãe, ensinou na sinagoga e curou enfermos. Saiu da Galileia e viajou por Donhaite, Seforis, através da Samaria até Betânia, em Judeia, onde se hospedou na casa de Lázaro. Todos os dias ia a Jerusalém para rezar no templo e ensinar. Num desses dias mandou muitos amável e delicadamente os numerosos negociantes que se retirassem do átrio dos orantes para o átrio dos gentios. Encontrando-se ali de novo, procedeu com maior severidade, avisando-lhe de que 2 vezes os exortava por bem e que da 3ª vez empregaria a violência. Como a Páscoa estivesse perto, chegara muita gente em Jerusalém. Jesus comeu o cordeiro pascal na casa de Lázaro, no Monte Sião, junto com os discípulos e parentes. A maior parte da noite passou em oração,
Ao amanhecer, se dirigiu ao templo, onde os negociantes se encontravam de novo no átrio dos orantes. Quando a ordem que lhe deu de se retirarem, queria resistir. Pegou num cabo e derrubou a mesa, empurrou os retinentes para fora. Os discípulos também empurraram à força todos e fizeram sair. Grande número de sacerdotes ocorreram e perguntaram-lhe o que dera o direito de fazer isso. Ao que ele respondeu que o templo era um lugar sagrado e um lugar de oração, apesar de santo tê-lo abandonado, e não devia tornar-se lugar de usura e comércio. Em outros dias, Jesus curou no átrio do templo cerca de 10.000 paralíticos. Em outro dia, Jesus curou ali mesmo, no átrio do templo, cerca de 10 paralíticos e mudos, o que causou grande sensação. Agora vamos lá para o resumo do segundo ano da vida pública de Jesus. 3 semanas depois da Páscoa, partiu Jesus a Betânia e foi ao lugar do batismo, perto de Ono. Ali o procurou o mensageiro do rei, que estava doente, e pediu-lhe para ser curado. Enquanto Jesus ensinava, pintou-lhe esse homem o rosto. Num pequeno quadro branco, esforçou-se por muito tempo, mas não conseguiu fixá-lo bem. Pois cada vez que olhava para Jesus, parecia estar admirado do seu rosto. Julgado que devia começar de novo, abandonado, acaba a pregação de Jesus, ajoelhou-se o mensageiro diante dele e entregou-lhe uma carta ao rei. Jesus leu-a, escreveu nela algumas palavras, depois apertou a parte mole do invólucro de encontro ao rosto e devolveu a carta ao mensageiro. Este apertou também sobre o desenho que fizera, que depois mostrou perfeita semelhança com o rosto de Jesus. Também no pano em que Jesus tocara, lhe ficou gravado o retrato. Por causa do grande concurso do povo no lugar onde Jesus batizava, mandaram os fariseus e os invejosos mensageiros com cartas de todas as sinagogas do país em ordem de prendê-lo, entregá-lo e de prender e repreender-lhe os discípulos. Jesus mandou por isso aos discípulos que se dispensassem, enquanto ele, com pouco companheiro, fez a longa viagem para o Tiro e Sidônia, onde pregou a doutrina e curou enfermos. Entretanto, foram chamados os discípulos a Jerusalém e Genebres para responderem acerca da doutrina de Jesus e das relações que tinham com ele. Pedro, André e João foram também citados e presos, mas rasgaram os laços com um leve esforço, por um milagre foram soltos. Jesus, porém, voltou furtivamente a Cafarnaum, onde consolou sua mãe e os discípulos. Retirando-se depois novamente para Tiro, ali foi a Sichor e outras cidades. Neste último lugar, contou a parábola do administrador infiel. Um velho judeu dessa cidade, que obstinadamente falou contra a doutrina de Jesus por um milagre, ficou com o corpo curvado. Converteu-se e foi curado por outro milagre. De Adama, dirigiu-se Jesus no monte do sermão, perto de Berota, e 6 léguas de Adama, e lá pregou a alguns milhares de homens. Quando chegou a Cafarnaum, vieram os discípulos de João dar-lhe a notícia da prisão do mestre.
Jesus continuou a viagem, encaminhando-se para Betânia, onde permaneceu alguns dias. De noite retirou-se para a gruta do Monte das Oliveiras para rezar na solidão, e também porque Adão e Eva, expulsos do paraíso, pisaram pela primeira vez na terra ali no Monte das Oliveiras. Lázaro e as piedosas mulheres ofereceram-se para edificar hospedaria para Jesus e os discípulos, e assim resolveram que se constituísse 15 hospedaria distribuída por todo o país. Jesus contou a parábola da pedra preciosa, aplicando a Madalena, que como tal se sentia perdida. Depois partiu para Betônios, passando por Gabe e outra cidade, falando em toda parte do último tempo da graça e da justiça que lhe seguiria. Contou também a parábola do dono da vinha, que afinal havia enviado o filho e proferiu-os eis sobre Jerusalém. Continuamente caminhando pela Samaria, veio ao poço de Jacó, perto de Sinchar, onde conversou com a samaritana Dina, e se lhe deu a conhecer como Messias prometido. Depois tomou o caminho da Galileia por Atarote, onde curou cerca de 40 coxos, cegos, mudos, etc. Seguindo depois por Naim e Canaã, para o longo de Genazaré. Em Canaã, lhe veio ao encontro com o mensageiro do tribuno de Cafarnaum, cujo filho moribundo curou. Dirigiu-se então a Cafarnaum, ensinou ali alguns dias, curando muitos enfermos. Tendo visitado Betseda, veio também a Nazaré e entrou na sinagoga, interpretou como referente a ele, como trecho da profecia de Isaías. O Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque o Senhor me encheu de sua unção. Mandou-me evangelizar os pobres, curar os contritos de corações, pregar remissão aos cativos e libertar os escarnecedores, etc. Repreendeu muito severamente a injustiça dos fariseus, que por isso se enraiveceram e o levaram ao monte para lançá-lo de um rochedo ao abismo. Jesus, porém, passou despercebido pela multidão empilhada e escapou. Perto de Traquiqueia, à margem austral do lago Genesaré, curou Jesus 5 leprosos. Depois veio a Calade, atravessando o lago, e visitou a casa de Pedro. Num dia curou cerca de 100 enfermos, no dia seguinte outros tantos em Cafarnaum, entre antes a sogra de Pedro. Então percorreu diversas povoações entre Caná e o lago, como Betúlia, e algumas léguas para o sul, o Jordão, ensinou em Ainon e curou grande número de doentes e possessos. De lá voltou ao longo do Jordão por dia e contou a parábola do filho pródigo e celebrou a festa dos tabernáculos. Atravessando de novo o Jordão, foi a Crabrins, na província da Samaria, depois ao norte de Salém e a oeste de Mesotes, onde Judas Iscariote se juntou a Jesus. Ali curou também as 2 filhas possessas de demônios de uma viúva chamada Laís e Naim. Curou um homem hidrópico de nome Zachiar e recebeu Tomé no número dos discípulos. Então, vou encerrar por aqui mais esse vídeo dessas curas e prodígios de Jesus. No próximo vídeo a gente dá continuidade da vida pública de Jesus aqui na Terra. Lembrando que Jesus
evangelizou por um certo tempo, antes de sua morte, antes do seu suplício na cruz. Esse livro também eu vou relatar aqui para vocês em vídeos todo o sofrimento que o Senhor passou, desde o início até o fim, a sua morte e ressurreição. Então não perca os próximos vídeos, já aciona o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação do canal. E veja os outros vídeos aqui no canal também. Compartilhe com mais pessoas, evangelize e ajude o canal a crescer. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.